Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 27.800 dólares. Bitcoin que continua consolidando entre os topos e a região dos 26.500. Meu objetivo nesse vídeo vai ser um pouco diferente. Eu quero começar falando do longo prazo. Quero te mostrar, na minha opinião, a maior probabilidade. Se aqui a gente vai para os 50 ou vai para os 10k. Quero te mostrar como o meu trade system trabalha com esse tipo de questão. Além disso, vamos atualizar, como sempre, o curto prazo e mostrar para vocês as principais probabilidades do dia de hoje. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, eu gostaria de falar para vocês que eu estou respondendo perguntas no meu Instagram, pablo.granier, pode mandar lá na caixinha de perguntas e me segue aqui, pô, se você ainda não me segue, corre aqui. Mas lembra, eu nunca vou te oferecer nada no direct, tá bom? Cuidado com os golpistas. Vamos lá, tá na descrição o Instagram, tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui então, falando um pouco sobre o Bitcoin no longo prazo, caras. E no longo prazo, assim, eu acho que é importante a gente entender de cara que a gente não sabe para onde o preço vai, né? Eu vejo muitas pessoas nos comentários falando que a gente vai bater nos 30 para depois ir nos 12, ou falando que a gente vai romper os 30, vai nos 50. E o meu trade system e dos outros traders da Belotrade, a gente não gosta de fazer esse tipo de suposição. Por quê? Porque a gente entende que não só ninguém sabe o futuro, mas que isso pode ser contraproducente para o presente. Por quê? Porque se você tem uma ideia pré-estabelecida de um price action, você pode fechar os olhos para o que está acontecendo no dia a dia. Então, se eu acho que o preço vai até os 34 e depois vai para os 10, eu posso me fechar a possibilidade dele ir nos 34 e continuar subindo. Ou então, fechar as possibilidades dele simplesmente começar caindo a partir daqui. Isso é uma das coisas mais perigosas que eu vejo no mercado, porque quando isso acontece, as pessoas param de seguir a estratégia dela e seguem aquilo que elas vislumbraram para um futuro. Mesmo o curto prazo, o dia a dia, mostrando que as probabilidades daquilo que elas previram não é a maior. Um ótimo exemplo disso foi quando a gente começou a subir dos 17 mil dólares e o sentimento ficou maravilhoso. Muita gente estava falando, não, vai até os 18, vai até os 19, vai até os 20, não, vai até os 25, não, vai até os 30. E sempre tentando adivinhar o que vai acontecer e fechando os olhos para o que estava acontecendo, tá bom? Então, o ideal é que você tenha um trade system que te dá as probabilidades no dia. Por que você acha que eu faço 2 vídeos por dia? Justamente porque os meus indicadores, eles atualizam o price action. Então eu sempre mudo de opinião rapidamente. E ter esse tipo de afirmação, como eu acho que a gente vai nos 50 mil, caras, eu não tenho realmente nenhuma pretensão de tentar adivinhar isso, sendo que se o Bitcoin começar a cair aqui, ir para os 25 mil e o sentimento começar a piorar muito, eu vou achar que a gente vai cair. Ao mesmo tempo, se a gente romper os 32 com um sentimento maravilhoso, aí eu acho que a gente pode continuar. Então, eu tenho uma estratégia para analisar o presente, não para prever o futuro, tá? Eu acho que isso é muito importante da gente entender. E mais do que isso, a grande maioria do mercado nesse momento, já fazendo um pouquinho de futurologia aqui e análise, tá falando que a gente não vai passar desses 30 mil dólares até os 32, né? Eu acho que essa é a grande maioria. Mesmo a gente, tendo algumas pessoas otimistas, e é normal que isso aconteça depois de uma alta de 85%, a gente vê um mercado aqui com long short ratio abaixo de 1 há semanas. O que isso quer dizer? Quer dizer que o mercado está bearish, o mercado está apostando na baixa. A gente está abaixo de 1 aqui, ó, desde o dia 16 de março. Então, eu acho que essa maioria bearish do mercado pode se surpreender com o que o Bitcoin vai fazer. Porque a gente passando dessa zona que realmente é chata, de resistências, a gente não tem muita coisa para segurar o Bitcoin. Repara que o nosso VPVR, que mostra onde as pessoas compraram e venderam, e por isso talvez seja o melhor indicador para suporte e resistência, porque as pessoas, existem suporte e resistência, porque as pessoas têm memória, elas lembram onde elas compraram, onde elas venderam, ou estão presas no lugar, e por isso elas tomam decisão nele. Repara que, olha o tanto que tem mais acumulação nessa região que a gente brigou aqui, entre os 15.500 e os 25 mil dólares, do que acima do preço. Tô pegando aqui, cara, desde 2021. Não tem muito volume transacionado acima. Os maiores volumes da história foram transacionados aqui embaixo.
Ou seja, se o Bitcoin engatar uma alta, a gente pode sim fazer algo parecido com o que a gente fez em 2019. Né? Em 2019, para quem não sabe, o Bitcoin ele despencou para os 3.600 ali, 3.200 dólares, e depois ele subiu mais de 300%, indo para os 14K. Inclusive ele testou 0,618 dessa pernada. E eu não diria que é nada de outro mundo o Bitcoin testar esse 0,618. Mas em sã consciência, eu vou chegar aqui para vocês agora e vou falar, não, a gente vai lá testar os 48 mil dólares porque no último ciclo a gente fez isso. Cara, quem sou eu para adivinhar o futuro? É claro que fundamentalmente eu acredito que o Bitcoin vai subir por causa dos fundamentos dele. Mas um ciclo passado eu falar que vai acontecer? Não. Mas eu não fecho os olhos para essa possibilidade. Eu vou estimando as probabilidades junto com você aqui no dia a dia. Para aí sim, se a gente, rompeu os 32, continuar com um sentimento legal, a gente vai aumentando as probabilidades de cada vez mais ir subindo, ok? E a gente vai estimar isso no dia a dia. Você não vai me ver falando aqui, a gente vai nos 35, depois vai nos 10, ou então a gente vai nos 32, depois vai nos 25, depois vai nos 40, porque como eu disse, isso é contraproducente, tá? Eu acho que isso é muito mais prever o futuro do que criar uma estratégia independentemente do que aconteça. Você não tem que prever o preço, você tem que estar preparado para o que o preço faça, beleza? Tranquilo, tendo isso em vista, né, vamos falar do curto prazo, que é o que a gente mais gosta, né, e que é onde eu realmente acho que está o dinheiro do mercado, tá? Tanto, eu falo assim, no trading, tá? Porque no longo prazo, vocês sabem que o dinheiro está em investir em Bitcoin e boas criptomoedas. Mas no trading, o dinheiro para mim está no curto prazo. Porque é no curto prazo que a gente consegue realmente estimar as probabilidades sem fazer futurologia. Então, tendo em vista isso, a gente pode entender que nós estamos aqui, continuamos nessa nossa consolidação entre os 29 mil dólares e os 26.500. Estamos no meio do range, né? Então, assim, sem grandes oportunidades nesse momento. Eu jogaria as minhas fichas para um rompimento para cima, justamente porque o sentimento está muito bom. Quando a gente olha um sentimento de longo prazo aqui, a gente vê vários indicadores positivos. A gente vê divergência no CVD, a gente vê o long short ratio baixo, a gente vê que muitas pessoas estão vendendo, caras, quando a gente cai, muito mais do que estão comprando quando a gente sobe. Até por isso a divergência no CVD, né? A gente vê que a gente teve um aumento de open interest significativo em zonas de suporte abaixo no preço. Então, assim, ao meu ver, a gente tem duas perspectivas aqui. Primeiro, o mais provável, que é o rompimento dos 29 mil dólares. Segundo, se a gente perder os 26.500, eu acho que a gente vai ter grandes oportunidades de comprar Bitcoin, acumular aqui, tá bom? E aí, pensando no longo prazo, caras, eu acho que sim, tá? Eu acho que se a gente for nos 25 mil dólares, eu estarei rebalanceando aquilo que a gente vendeu nessas últimas semanas aí, tá? Detalhe, rompeu os 29, cara, o que eu vou fazer? Talvez vender um pouquinho de Bitcoin, rebalancear a carteira e olhar para shortar algumas altcoins que não estão tão bonitas igual o Bitcoin, né, cara? Quando a gente olha o Bitcoin com long short rate abaixo de 1, a gente acha que todo o mercado tá assim. Mas quando a gente olha aqui as altcoins, por exemplo, olha só, tem várias altcoins com long short ratio muito mais elevado, né? Então, olha só, Milunk 4.4, BNX 4.37, Shiba, sempre a Shiba 4.26. Olha o tanto de moeda com long short ratio elevadíssimo. Olha o tanto de moeda que as pessoas estão otimistas. E tem muita gente perguntando, por que as altcoins não acompanham o Bitcoin? Porque as pessoas estão otimistas nas altcoins e estão pessimistas no Bitcoin. Então a maior probabilidade, eu continuo falando, inclusive o Matheus fez um ótimo vídeo na Belotrade falando sobre isso. Corre lá na Belotrade, se você ainda não é inscrito lá, e vê hoje o vídeo que o Matheus subiu, falando sobre por que ele acredita que a dominância do Bitcoin deve subir. Eu também acredito nisso, tá? Eu acho que a turma tá muito otimista nas altcoins. Uma pena, porque eu tô investindo em algumas altcoins agora, mas faz parte, né? Eu acho que a gente investiu no momento correto, agora é ter paciência, entendendo que o Bitcoin pode performar melhor do que elas nas próximas semanas, mas a gente não comprou pensando nas próximas semanas, a gente comprou pensando nos próximos 10 anos, correto? Beleza, tranquilo. Tendo em vista isso, a gente entende que, então, um reteste do Bitcoin a partir dos 25, para mim, é oportunidade de rebalanceamento ou oportunidade para quem não entrou. Pensar em comprar, né? Claro que você não vai chegar e comprar tudo aqui, você tem que ter uma estratégia para ir comprando aos poucos. E, para mim, o que pode acabar atrapalhando a gente? S&P 500, né? O S&P 500, ele
ele tá numa situação tensa. E eu acho que a maioria das pessoas estão olhando para o Bitcoin com uma maior probabilidade de queda, mesmo ele apontando para alta, por causa do S&P 500. O S&P 500 gera muita incerteza no mercado, né? E essa incerteza faz as pessoas acreditarem que, o S&P 500 vai acabar, então o Bitcoin vai despencar. Mas não é assim que funciona. O S&P 500 tem uma tendência secular de alta. Então não é fácil o S&P 500 ter um crash, igual, por exemplo, foi em 2008, cara. Na verdade, é extremamente raro o S&P 500 cair mais de 50%. Cara. Tirando 2008, eu acho que a última vez que caiu 50% foi em 1940, coisa de Segunda Guerra Mundial, cara. Então, assim, precisamos tomar cuidado com a nossa projeção base do S&P 500, tá? A projeção base do S&P 500, o mais provável, não é ter uma queda de 50%, tá? Olha o semanal aqui do S&P 500, galera. Olha essa tendência de alta aqui no S&P 500. Como que o cenário base ia cair 50%? Não é, tá? Tava muito pior a situação em 2008. A bolha das .com também era uma bolha muito maior do que, sim, a supervalorização que a gente está tendo de empresas de tecnologia hoje. Então não pode ser o seu cenário base uma queda de 50%. Lembra, o S&P 500 já caiu quase 30%. Isso também não é normal. No Corona Crash, cara, a gente caiu 33%. Correto? Então, uma coisa é você realmente entender de macroeconomia, saber que a gente está numa situação ruim, beleza? Isso é um fato. E por isso que eu falo aqui, o S&P 500 é o principal risco para o Bitcoin no momento. A gente abre aí os futuros de noite despencando, o Bitcoin pode sofrer. Mas outra coisa é pregar que a gente vai ter um apocalipse, sendo que a maior probabilidade claramente não é essa. A maior probabilidade nunca é essa no S&P 500. É só você olhar a história. Vai aí no mensal do S&P, ver quantas vezes a gente caiu mais de 50%. Cara. Tirando 2008, 2000, a bolha das .com foi quase, tá? Mas tirando aí 2008, mais de 50% foram pouquíssimas vezes, tá? Beleza. Tendo isso em vista, né? Eu entendo que nesse momento o S&P 500 já está num preço mais justo, né? Eu não estou mais tão otimista no S&P 500 igual a gente estava quando a gente estava nesses fundos aqui, né? Agora eu vejo que a gente está num preço mais justo. E o price action dessas próximas semanas pode ajudar o Bitcoin ou pode fazer a gente corrigir, tá? Imagina o que pode acontecer se a gente romper os 4.200 aqui no S&P, cara. Eu acho que se isso acontecer, o Bitcoin pode simplesmente ir embora. Ir embora rompendo esses 32 e realmente indo. Porque as pessoas, elas só pensam, e se o S&P 500 cair? Cara, ninguém sabe o que vai acontecer. Eu te falo, se ele cair, a gente vai sofrer? Nós vamos sofrer. Mas e se ele subir? Então você precisa estimar essas duas probabilidades, tá bom? E nesse momento, eu tô bem neutro no S&P, né? Eu chego até a torcer para ele cair, por quê? Porque eu quero comprar mais empresas nos Estados Unidos e eu quero comprar Bitcoin mais barato. Eu acho que se ele despencar aqui, cara, a gente pode ter uma oportunidade de novo de comprar Bitcoin nos 25, de comprar Bitcoin nos 20. Seria uma grande oportunidade, tá? Mas eu realmente não tenho pretensão aqui de adivinhar para onde o S&P 500 vai. Eu vou trabalhar de acordo com o que ele faz, né? Uma coisa é a gente estar otimista quando tá todo mundo pessimista falando que o mundo vai acabar. Ou ficar mais receoso quando tá todo mundo falando que acabou o bear market do S&P. Agora, no meio do caminho, eu não tenho nenhuma pretensão de falar para onde ele vai, tá bom? Eu vou reagir de acordo com o que ele faça. Tranquilo. Tendo isso em vista, né, vamos falar um pouco mais sobre o curtíssimo prazo. No curtíssimo prazo aqui, a gente tem uma situação até legal, tá? Melhorou a situação. A gente tem aqui, olha só, um suporte importante nessa nossa região que começou a romper para cima às 5h30 da manhã. Não gostaria de ver o Bitcoin perdendo os $27.400, tá? Os $27.400 seria um mau sinal para mim, seria uma demonstração de fraqueza feia. Afinal, repara que desde os 27.400 a gente está tendo queda no long short ratio, essa região aqui, ó, estamos tendo queda no nosso long short ratio e aumento do nosso open interest, tá? Então isso para mim é um bom sinal. E a gente, na verdade, está tendo um aumento até mais embaixo, tá? Mas, na verdade, é uma zona de consolidação, tá vendo? Começou aqui mais ou menos às 9h30, mas é nessa região dos 27.400 mesmo. Então, não gostaria de ver o Bitcoin abaixo dos $27.400, ok? Seria um primeiro sinal de fraqueza, podemos dizer assim, tá? Assim como a resistência que a gente discutiu ontem continua, que é a resistência da região dos $28.300, tá? Rompeu esses $28.300 para mim é um ótimo sinal. Repara que a gente parou
bem próximo ali, né? Esse ponto de controle. Então aqui, ó, seria um ótimo sinal. Seria sinal de teste dos topos para um potencial rompimento de alta e continuação da alta. Tá? No curto prazo, eu olharia para isso. Falando um pouco sobre o book aqui, nesse momento, a gente tem um book agregado um pouco mais vendedor, né? O que não é muito legal. Tanto no 1% quanto no 2,5%. Tá? Então a gente tem algumas instituições tentando travar o preço aqui, ó, elas aqui. Elas estão tentando realmente travar o BIT nessa região, primeiro até os 28 e depois até os 28.500 dólares, tá? Em relação a suportes, 27.200, 27, tá? 27 também é um zona de suporte importante, assim como o fundo dos 26.500, tá bom? Então, pressão no curto prazo vendedora, o que não é um bom sinal, mas enquanto o Bitcoin estiver acima desses 27.400, caras, eu olho um pouco mais para cima, tá? Perdeu os 27.400, a gente começa a ficar um pouco mais assim, opa, a gente atualiza no vídeo da noite, ok? Depois que o S&P 500 abrir também. E olho para o rompimento desse topo dos 28.200, 28.300, rompeu ali, caras, para mim é realmente olho para o rompimento das máximas do ano, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, ficou um pouco maior aí, mas eu realmente queria dar essa visão um pouco de longo prazo, porque eu vejo muitas pessoas nos comentários fazendo essas previsões e eu fico preocupado em como essas previsões podem impactar o dia a dia dessa pessoa, né? O quanto essas previsões podem fazer ela não ter uma estratégia por achar que sabe o futuro, ou pior, fechar os olhos para a estratégia dela porque acredita que algo vai acontecer. O mercado não é questão de acreditar, é questão de estimar as probabilidades. E quando você faz uma futurologia e quer acreditar numa coisa, isso é extremamente prejudicial para você. É exatamente por isso que muitas pessoas desistem do mercado. Porque faz uma futurologia tão ferrenha, uma futurologia tão... não, é claro que isso vai acontecer, que quando não acontece, elas falam que o mercado é manipulado, que não dá para fazer trade em cripto, que cripto é um scam. Já vi até falando aqui nos comentários que é pirâmide. Então, toma cuidado com isso, né? Tenha uma estratégia e reaja de acordo com o price action do dia a dia e de acordo com a sua estratégia. Não com o que você quer que aconteça. Então é isso, um forte abraço, a gente se vê dependendo da volatilidade. Acho que é musiquinha pra dar sorte hoje, né? Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Don't ever say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottomed out. Novogratz is bullish. Bottomed out. Don't ever rise is bearish. Bearish target is 1300. Novogratz is bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go to